Para realizar o experimento, é necessário saber primeiramente o conceito de momento de inércia. Em mecânica, ele expressa o grau de dificuldade em se alterar o estado de movimento de um corpo em rotação. Seu valor depende da distribuição da massa em torno de um eixo de rotação. Quanto maior for o momento de inércia de um corpo, mais difícil será fazê-lo girar ou alterar sua rotação. E quanto mais distante o eixo for da maior porção de massa, maior será o momento de inércia. Conceitualmente, o cálculo do momento de inércia pode ser entendido como a somatória do produto das massas das n partículas infinitesimais que compõem um corpo extenso pela distância dessas partículas a um eixo de rotação. Partindo desse conceito, podemos transformar o somatório em uma integral, integrando para todo o corpo C o produto da massa em cada ponto pelo quadrado da distância r até o eixo de rotação escolhido. Através de tal integral, pode-se chegar aos principais momentos de inércia das figuras poligonais mais conhecidas e mais utilizadas nos experimentos que envolvem momento de inércia. Para se calcular o momento de inércia de um corpo em relação a um eixo arbitrário, deve-se utilizar o teorema dos eixos paralelos, no qual o momento de inércia de um corpo em relação a um eixo qualquer é igual ao momento de inércia em relação ao eixo paralelo que passa pelo centro de massa, somado ao produto da massa do corpo pela distância entre os eixos ao quadrado. Agora, com o conceito de momento de inércia exposto, o experimento pode ser realizado. Para sua execução, também é necessário entender que o pêndulo físico consiste de um corpo com massa distribuída com um ponto fixado a um eixo, tal que o objeto possa oscilar livremente quando a barra se desloca para uma posição com certa inclinação. É importante diferenciar o pêndulo simples do pêndulo físico. Enquanto o pêndulo simples é formado por uma corda inextensível de massa desprezível e um corpo pontual de massa considerável, porém irrelevante, o pêndulo físico possui uma estrutura rígida, e todo o pêndulo é feito de material de massa a ser considerada. Para entender a eficácia do conhecimento do momento de inércia, aqui consta a demonstração da fórmula do período do pêndulo físico, onde pode-se observar que, para o seu cálculo ser realizado, deve-se conhecer o conceito do momento de inércia, a massa do corpo rígido, bem como a distância entre o centro de massa e o eixo de rotação. O objetivo deste experimento é calcular os períodos correspondentes às diferentes distâncias entre o eixo e o centro de massa de uma placa e compará-los com os resultados obtidos através das fórmulas apresentadas. Para este experimento foram utilizados um suporte vertical, uma trena, um cronômetro e uma barra metrada. O procedimento experimental consiste em cronometrar o equivalente a 5 períodos por 3 vezes para os furos A, B e C contidos na barra metrada, com a intenção de reduzir o erro experimental e assim obter a maior precisão possível para a comparação. Aqui calculamos a distância h, que corresponde ao menor período do pêndulo. Desta forma, podemos observar se os resultados encontrados fazem sentido, ou seja, se o período do furo que dista o mais próximo da distância otimizada realmente é menor que o período dos outros dois. Como pode-se observar, o furo B tem distância do centro de massa próxima à distância correspondente ao menor período,
Então, apresenta o menor período entre os 3 furos, tanto experimental como teoricamente. Portanto, pode-se dizer que os resultados encontrados foram satisfatórios. O momento de inércia foi demonstrado e utilizado de forma satisfatória.